Olá, sejam bem-vindos ao canal Direito em Questão. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar com seus amigos. Eu sou a doutora Isabela Pari e eu estou aqui com o Dr. Vital Barbosa, delegado de polícia aposentado e advogado criminalista. Hoje nós vamos falar, infelizmente, de uma notícia que tomou os noticiários e as mídias sociais. O caso de racismo contra os filhos dos atores Bruno Galhaço e Giovanna Elbeck, que aconteceu lá em Portugal, em um restaurante, onde a senhora em questão foi acompanhada por policiais e foi presa no dia. Dr. Vital Barbosa, vamos falar sobre a diferença do crime de racismo e injúria racial? Pois é, doutora Isabela, mais um episódio lastimável, né? E que nos serve para comentar aqui no nosso canal, Direito em Questão, sobre os aspectos jurídicos aí desse fato aí tão reprovável. Que nós presenciamos aí pelas mídias, enfim, pela a própria televisão, foi realmente um caso muito claro aí de racismo, tá? E o racismo aqui no nosso país, ele tem a sua definição legal em dois aspectos, tá? Primeiro pela legislação 7.716 de 89, lá onde vai realmente definir os crimes de racismo. Tá. Essa legislação, ela diz respeito às atividades que envolvem grupos, por exemplo, impedir o acesso ao elevador social, né, de uma determinada raça, de uma determinada cor. E ao passo que o Código Penal, já no seu artigo 140, parágrafo 3º, vai falar sobre a injúria racial. Essa é aquela ofensa direta à pessoa, no que diz respeito à sua dignidade, ao seu decoro, né, que muitas vezes também nós presenciamos quando alguém humilha, né, uma determinada pessoa por conta da sua raça, por conta da sua cor, até mesmo por conta da sua procedência, né? Então nós temos grandes exemplos, os nordestinos, por exemplo. Eu mesmo sou filho de nordestinos, né? E muitas vezes os nordestinos sofrem a injúria racial do artigo 140, parágrafo 3º. Tá? O que é importante lembrar, que muitas pessoas falam, esse crime ele é um crime inafiançável, é um crime imprescritível. Quando nós falamos na lei 7.716, nós estamos falando sim num crime inafiançável e imprescritível. Tá. Então hoje, por exemplo, você impedir, né, o acesso de pessoas a um determinado local, ou você impedir as promoções, né, dentro do seu local de trabalho, enfim, esse é o crime de racismo, que propriamente dito, esse sim é imprescritível e é inafiançável. Já a injúria racial, não. Quando você ofende alguém, diretamente, a sua honra, não é imprescritível, tá? Não é inafiançável. Essa é a grande diferença entre os dois. Agora, voltando para o caso, né? Ter, basicamente, a legislação, você ter, ou seja, o fato amoldado a uma conduta típica, criminalizar uma conduta, só isso é o suficiente para que você possa combater o racismo? Será que só isso é o suficiente? Então, como eu disse no começo aqui da nossa conversa, a nossa lei 7.716, ela é de 89. Então não é uma lei tão recente assim, tá? Nós tivemos uma recente alteração no Código Penal em relação à injúria racial, aumentando os patamares da pena. Mas nós sabemos que tipificar tão somente não é o suficiente. Nós precisamos sim trabalhar a sociedade cada vez mais, né, através da educação, através de uma formação melhor das pessoas para que as nossas crianças principalmente possam crescer, né, num ambiente favorável de igualdade, sobretudo sobre igualdade racial. Né? Doutor Vital, e se o fato tivesse acontecido aqui no Brasil, a mulher portuguesa acontecido aqui no Brasil? Então, o fato tivesse acontecido aqui no Brasil, com certeza, né, essa situação seria tipificada na nossa legislação. Tá. Né, e ela responderia pela lei brasileira. Isso também não impede que hoje ela possa responder pela lei brasileira. Por quê? O crime aconteceu contra brasileiros no exterior. Tá. Né? Então aí nós temos um princípio do direito penal, que é o princípio da extraterritorialidade.
Então, o que que é extraterritorialidade? É a aplicação do direito fora do nosso território. E esse é um caso, sim, né, de aplicação do direito fora do nosso território. Mas que, para que essa legislação possa se fazer valer, seria necessário que a autora do crime, né, viesse para o nosso país. E aí sim, ela poderia sofrer, vamos dizer assim, as consequências, vamos dizer assim, Uhum. da nossa legislação e sofrer aí uma ação penal contra ela, tá? Me parece que lá em Portugal a legislação é um pouco diferente da nossa, Uhum. tá? No que diz respeito à injúria racial, Sim. tá? Mas nós sabemos que às vezes precisa existir fatos, infelizmente precisam existir vítimas, né? Por Aham. assim dizeres, talvez até mártires, para que as coisas possam acontecer. Quem sabe não é uma sinalização para que haja uma mudança naquele país também em relação a essas questões, né? Sim. Porque aqui no Brasil mesmo foi ao longo do tempo que nós vamos conquistando, né? Hum. E infelizmente através de episódios, né, ruins, nós vamos melhorando aí a nossa legislação. Sim. E até porque, filhos de 2 atores famosos aqui no Brasil, né, aconteceu lá em Portugal, mas até o presidente de Portugal se manifestou sobre o caso. Então, às vezes, precisa que aconteça um caso com notoriedade dessa forma, para que o legislativo altere a É, legislação, né. infelizmente sim, né? Infelizmente sim, mas são situações que acontecem que dessas situações ruins nós temos que tirar algo de bom. Uhum. E talvez o algo de bom justamente seja isso, né? Quem sabe lá agora os olhos para uma situação como essa, né, sejam diferentes. Sim. O Portugal, que sempre foi um país muito colonizador, né, Aham. historicamente falando, nós somos berço aí né, de Portugal, as nossas origens, né, vêm de lá. Talvez um episódio como esse seja, então, o marco de uma mudança em relação a isso naquele país, Uhum. né? No nosso país também, né? Sempre nos chama atenção isso. E nós temos que, a cada dia que passa, refletir sobre esse assunto, porque não basta não ser racista. Nós temos que ser, sim, antirracistas. Uhum. E isso não pode ser um clichê. Isso tem que ser algo realmente de uma maneira atuante, e tem que existir uma conscientização, principalmente, né, eu falo, entre a nossa sociedade. E essa conscientização vem através de educação, né? Uhum. Nós temos que entender que não só aqui no nosso país os negros, mas nós também temos outras, vamos dizer assim, raças que também sofrem preconceitos. Uhum. E às vezes as pessoas falam, mas o Brasil não tem racismo. Será que realmente não tem? Uhum. Eu, enquanto delegado de polícia que fui, sou o delegado de polícia aposentado aqui no estado de São Paulo, enquanto delegado de polícia que fui, eu não tive, assim, o desprazer de presenciar grandes ocorrências dessa natureza, mas lavrei alguns boletins de ocorrência, sim, a respeito, né? Porque nós sabemos que existe, sim. E o que é pior, muitas das pessoas que sofrem racismo, elas acabam não indo à polícia, não registrando boletim de ocorrência por vergonha, Aham. né? Então essa também é uma realidade. Às vezes as pessoas sofrem lá o racismo, né, e não busca seus direitos, não denuncia por vergonha, que isso é pior ainda. Então Aham. existe por trás, né, uma coibição, vamos dizer assim, da própria pessoa que sofre esse tipo aí de crime. Então, fica aí também o recado, se você souber de alguém que sofre racismo ou vivenciar alguma coisa do tipo, denuncie, né, doutor Vital Com Barbosa. certeza, tem que denunciar. E se você realmente passa por isso, né, você tem que buscar auxílio. Nós temos bastantes instituições que acabam hoje auxiliando nessa questão, e a própria polícia, logo de início, sim. Nós não podemos fazer de uma coisa que está aí, é evidente, né? Não podemos fechar os olhos para isso. Uhum. E é assim que a gente termina o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima. Nosso canal é novo, né? Você que está nos assistindo,
pode perceber que nesse momento não temos nem tantos seguidores assim, mas é porque é um canal novo que está começando. Por isso que nós precisamos de você aí. Então compartilhe com seus amigos e dê o seu like e se inscreva. Até a próxima!